E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Crossover. Muito bom ter você aqui comigo. Crossover é uma palavra em inglês que tem diversos significados, mas um dos significados que mais chamou a atenção da gente quando eu estava montando esse podcast é o significado da travessia. Quando você quer atravessar de um lugar para o outro, você faz um crossover. Nesse podcast, eu estou fazendo uma travessia do conhecimento, a jornada do conhecimento. Aqui eu vou em busca das coisas que eu quero aprender. E às vezes você vai encontrar algumas entrevistas, às vezes você vai encontrar o Pedro tentando articular alguns pensamentos. Enfim, a minha promessa é dar o melhor que eu tiver para você quando eu tentar articular isso que eu aprendi. É pôr para fora aquilo que eu aprendi. Chega de enrolação, rola a vinheta, bora pro episódio. Cara, muito bom estar com você. Eu não sei se você sabe, mas a gente grava alguns episódios, às vezes adiantado, né? Por causa da correria do dia a dia. E hoje, no dia que eu tô gravando isso, é o dia 24 de janeiro, se eu não me engano. A gente tá terminando o mês de janeiro, as coisas estão começando a voltar ao normal, né? Aqui no ritmo de vida do brasileiro. E eu tô muito feliz de poder compartilhar esses episódios contigo. Vão vir alguns episódios aí sobre o meu recesso de mídia social, eu queria falar sobre isso. Foi uma experiência interessante durante esse curto espaço de tempo, quase 20 dias. Mas hoje eu quero falar sobre um assunto que pode te ajudar bastante. E aí eu vou chamar esse assunto de o seu problema em 3D. O seu problema em 3D. Sabe o que é 3D, né? Quando você desenha numa folha de papel, por exemplo, você está vendo em 2D, duas dimensões, né? Altura e largura. Você está vendo sem profundidade. A vida, ela acontece em 3D. Altura, largura e profundidade. E aí as pessoas vão falar de 4D e por aí vai. Mas hoje eu quero chamar esse episódio do seu problema em 3D. Por quê? Eu acredito que todo problema que você passa na vida, toda dificuldade, toda situação quase impossível de ser resolvida, todo aperto financeiro, tomara que não tenha sido o seu caso, mas se você passou por alguma perda de alguém muito próximo, divórcio, enfim, seja lá qual for a dificuldade, seja lá qual for o problema, né? Nós classificamos isso como problema, mas como diz o Pitbull, né? There is no problem, there's only answers, there is no risk, there's only opportunity. Mas a ideia é essa, né? Não tem problema, tem só oportunidade. Mas seja lá o que você achar de difícil na sua vida, eles podem gerar 3 coisas que todas elas começam com D para você. Seu problema pode, primeiro, né, eu vou falar as 3, para você entender, o seu problema em 3D. Seu problema, ele pode te diminuir, te definir ou te desenvolver. Pega bem, seu problema pode te diminuir, te definir ou te desenvolver. Aconteceu alguma coisa contigo e aí você entra, a doença do século agora, né, não estou dizendo que é só isso, eu não sou psicólogo, eu não tenho qualificação para determinar se o problema de alguém é em função de um problema que aconteceu, psicológico, enfim. Mas aconteceu alguma coisa muito ruim na sua vida, né? Bateu o carro zero que você acabou de comprar, ou reprovou de ano pela 3ª vez. Tá burro pra caramba, precisa estudar, mas enfim. Reprovou de ano, precisa passar de novo. Sei lá, mano, você ia viajar e não vai viajar, ou se for mais trágico, né, óbvio, aí eu não tenho nem a audácia de querer dizer que eu entendo o que se passa numa situação mais difícil, alguma doença que você foi atingido, enfim. O seu problema pode te diminuir. E aí você entra naquele ciclo da depressão, né? Porque você se sente menor, você se sente inferior, você se sente menos do que qualquer outra pessoa. E grande parte disso se dá em função das mídias sociais, que tem a ver com o motivo de eu ter tirado um break das mídias sociais. Porque a gente compara os nossos piores momentos com os melhores momentos das outras pessoas. Porque ninguém posta coisa ruim na mídia social, né? Por exemplo, eu pedi um suco aqui no nosso café preferido e tal. Cara, o pessoal do café que estiver vendo isso daqui, tira esse troço do menu, que ô suco ruim isso daqui. Laranja com acerola, muito ruim, muito ruim. Pode tirar do menu, isso aqui não vale nada. Eu tô fazendo força pra beber isso aqui. Mas ninguém vai postar isso nas mídias sociais. Pô, tô aqui... Na mídia social, sabe como é que a gente ia postar isso daqui? Ia fazer assim, ó. Que delícia. Uma mentira danada. Ruim pra caramba isso aqui. Enfim, eu vou tomar, não vou desperdiçar ele. Ninguém posta coisa ruim nas mídias sociais. Então, a gente compara o nosso pior com o melhor dos outros e a gente se diminui.
seu problema pode te diminuir. É uma alternativa? É uma alternativa. Você pode passar pela vida se sentindo menor que as outras pessoas. Ai, coitadinho de mim, nada funciona pra mim. E aí eu vou te falar uma parada que eu aprendi com o Gary Vee, cara. 80% das pessoas ao seu redor não se importam com o seu problema. Não se importam. E os 20% que sobram, eles estão felizes que você está tendo problema. Porque é um a menos para eles poderem derrotar na caminhada. Então, ninguém vai vir para te salvar. Ninguém vai vir para te ajudar. Se você não se virar sozinho, você vai morrer. É isso. A vida é isso. Então, você vai ter que aprender a escalar esse buraco aí. É claro que ninguém faz nada na vida sozinho. Sempre vai aparecer alguém que vai oferecer uma ajuda, que vai oferecer alguma coisa. Mas, na realidade mesmo, ninguém está nem aí para você. A segunda coisa que o problema pode fazer para você, além de te diminuir, é te definir. Sabe aquela pessoa que fala assim... É muito comum. A pessoa faz uma resolução de que vai para academia em janeiro. Aí, em janeiro tá aquele solão, principalmente aqui no Brasil. Aí ela fala assim, pô, não dá para ir na academia não, só porque tá muito calor. Aí aquele problema define ela. Aí chega no inverno e fala, pô, não tem condição de levantar da cama cedo e é o único horário que eu tenho. Não dá para ir para academia não, porque tá muito frio. E geralmente essa pessoa, ela sai da situação do eu estou na determinada situação para o eu sou essa situação. Por exemplo, cara, não dá para eu jogar basquete porque eu sou baixinho. Lógico que não adianta você se iludir, falar eu estou baixinho e vou crescer. Não é isso. Mas a NBA está repleta de jogadores com estaturas muito menor do que a média. A gente tem antigamente o Muggsy Bugsy, hoje tem o Isaiah Thomas, outro Isaiah Thomas também antigo, né, um dos melhores armadores de todos os tempos, bem menor do que a maioria das pessoas. Então, você não pode deixar que a situação do estar se transforme na situação do ser. Porque se você deixar o estar virar ser, você vai se definir pelo seu problema. Eu não posso pular de paraquedas porque eu tenho medo de altura. Eu sou medroso. Nunca vai pular de paraquedas, a menos que você deixe essa de lado do eu sou. Tem muita gente que se define pelo problema. E aí, mais uma vez, né, com toda a sensibilidade possível que eu consigo ter. Eu nunca tive um acidente onde eu precisei ficar de cadeira de rodas. Graças a Deus eu nunca perdi nenhum membro do meu corpo para nenhuma doença degenerativa. Eu não perdi nenhum filho, né? Então, assim, eu não posso dizer que eu entendo que uma pessoa dessa passa. Mas é bem comum também a gente ver as pessoas se definindo pelo seu problema. Eu não posso correr porque eu não tenho uma perna. Cara, nas Paralimpíadas, quantas pessoas correm com uma prótese? E, mais uma vez, né? Eu não entendo que essas pessoas passam, seria injusto da minha parte, mas é fato que você não pode se deixar se definir pelo seu problema. Porque se você sair do estar para o ser, o seu problema vai te definir e aí você sempre vai ser o problema. Sabe o que acontece com a pessoa que é o problema? Ninguém gosta dessa pessoa. Ninguém gosta de gente problemática. Ninguém gosta de gente mimimi, que tudo é negativo, tudo dá errado. Ninguém gosta. Mano, se você é essa pessoa, ninguém gosta de você, cara. Muda. A única maneira que você vai conseguir mudar isso, expandir seu ciclo de amizade e conseguir coisas diferentes, é se você mudar. Nada muda se você não mudar. Então o seu problema ele pode primeiro te diminuir, ele pode segundo te definir. Agora o que eu mais gosto é o terceiro D, né? O seu problema ele pode te desenvolver. Como assim te desenvolver? Se você imaginar que o seu problema ou os seus problemas na vida, eles são como degraus de escada. Cada vez que aparece um problema é um degrau a mais que você vai subir. Pedro, isso aí é muito motivacional. Você é muito coach e tal. Na verdade é. Mas se você parar para pensar que todo problema seu pode ser um degrau, você vai sempre se desenvolver. Eu lembro que eu cheguei na Nova Zelândia, compartilhar uma história rápida, né? E eu precisava arrumar um trabalho, eu não falava inglês, então eu não conseguia empreender como eu fazia aqui no Brasil. E aí a minha esposa me ajudou, viu no anúncio de jornal, na época ainda tinha jornal, né? Viu no anúncio de jornal um trabalho de pintor. Ela falou, amor, vai trabalhar de pintor, você vai se dar bem. Coitado de mim. Nunca tinha pintado, nem... Pra vocês terem uma ideia, eu na minha infância e adolescência, eu nunca fiquei de recuperação, eu sempre fui meio nerd, assim, mas a única matéria que eu fiquei de recuperação foi educação artística, de malandragem, que a professora na época, né, no quarto bimestre,
O sistema de notas daquele colégio, do Macedo Soares, aqui em Volta Redonda, era diferente. Então a máxima era 35, a média era 20. E aí ela deu 2 trabalhos. Um valia 33 e um valia 2. Eu falei, vou fazer 2 trabalhos? Vou fazer um só. Fiz o trabalho e tirei nota máxima. No final do bimestre, fiquei de recuperação. Falei, ué, mas como assim? A professora falou, você tirou nota máxima, parabéns, mas nota máxima no trabalho que valia 2. Você foi malandro. Agora você vai ficar de recuperação em educação artística. E acredite, eu passei 2 semanas, o meu trabalho de educação artística foi montar uma guirlanda de bala de morango para botar na porta dela de Natal. Aquilo ali me deu uma raiva. Mas por quê? Porque eu não tenho esse dom, essa aptidão. E aí minha esposa me fez trabalhar de pintor. Fui trabalhar de pintor, fui fazer uma entrevista na praça. E aí o cara desceu da van dele, né, de pintor lá, com todo o material, falou assim, você quer trabalhar de pintor? Eu falei, sim senhor, yes sir. Você já trabalhou de pintor alguma vez na sua vida? Kinda, falei pra ele, mais ou menos. Pintei minha casa e tal. Aí ele virou e falou assim, como você pintaria não sei nem como é que chama, canto, esquina, sei lá como é que chama aqui, no teto, né, entre o teto, como você pintaria? Aí eu falei pra ele, é fácil, você pega o pincel e pinta aqui, assim, ó. Aí ele fechou a cara na hora e falou assim, é por causa de gente igual você, seu imigrante de merda, que esse país tá do jeito que tá, porque você é mentiroso, mau caráter, eu deveria chamar a polícia pra você. E aí eu não ia deixar barato, parti pra dentro do cara em plena Nova Zelândia, tempo de ser preso, e aí nego teve que separar a briga, minha mulher de um lado, um amigo meu do outro. Enfim, o cara foi embora, entrou na van, não me orgulho disso que eu fiz, mas aquele desafio ele podia ter me diminuído, ele podia ter me definido, eu podia ter falado, eu nunca vou fazer isso, mas não. Foi um desafio, foi um degrau, o que eu fiz? Falei, eu vou ser humilde, fui para um outro trabalho de pintor também, cheguei pro cara na entrevista, ele falou, você quer pintar? Sim. Você já pintou? Não, nunca na vida. E aí ele virou para mim e falou assim, gostei da sua honestidade, eu vou te ensinar. Eu passei 3 meses com o Chris e com o Brian, né, que sou grato a eles até hoje, foi meu primeiro emprego de verdade na Nova Zelândia, eu aprendi a pintar. Me tornei um Picasso da vida? Claro que não. Eu sou uma bosta de pintor, mas eu aprendi uma função. Por quê? Porque eu fui humilde e eu entendi que aquela dificuldade podia me desenvolver. E, cara, posso te contar várias outras histórias. Quando eu cheguei no call center, por exemplo, eu deixei o meu sotaque me definir. Eu lembro que depois de um mês, mais ou menos, eu não estava indo muito bem na minha performance. E aí um dos meus gerentes me chamou. Isso foi antes da história famosa de eu conversar com o diretor do call center, de eu virar a lenda lá, né? Mas antes dessa história, um dos meus gerentes me chamou e falou, cara, eu percebo que você está com dificuldade, suas ligações estão muito longas, tem muita pausa, o que está acontecendo? Aí eu falei para ele, eu acho que eu estou inseguro, porque o meu sotaque vai assustar as pessoas. Ele falou, cara, o seu sotaque ele pode ser a sua maior dificuldade ou a sua maior ferramenta. Tipo aquela análise SWOT, né? Pode ser uma oportunidade como pode ser um risco. E eu falei, olha só que interessante. E aí ele me deu uma sugestão, né? Que era mudar o meu script. Então quando eu ligava para as pessoas e ao invés de falar assim, hi, can I speak to such and such, né? Posso falar com fulano de tal? O cara fala, sou eu. Eu falo, this is Pedro from Vodafone. Eu não falava assim, né? Esse é o Pedro da Vodafone. Eu falava assim, this is Pedro from Brazil. Brazil, man. Aí o cara falava assim, Brasil? Yeah, soccer, beach, man, girls. E aí o cara falou, que legal, tal, papai. Começava uma conversa, aí eu falava que eu era da Vodafone. O que é isso? O meu problema, ele estava me definindo. Mas eu sofri um ajuste, né? Virei a chave, como dizem os coaches, e aí eu passei a interpretar aquele problema como um desenvolvimento. Então, pra gente resumir, né? O que a gente aprendeu hoje? O seu problema em 3D. Todo problema que você tem na sua vida, ele pode fazer 3 coisas contigo, as 3 começam com D. Ele pode te diminuir, e aí você vai se sentir menor que as outras pessoas. Ele pode te definir, e isso vai fazer com que ninguém goste de você, ou ele pode te desenvolver. Você vai se tornar uma pessoa melhor, e aquele problema deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade. É isso. Começamos o ano bem, espero que você tenha curtido. Espero que você tenha sido bem edificado, tenha agregado valor aí na sua vida. E se você curtiu, tá aqui as mídias sociais, você pode seguir a gente no Instagram, no YouTube, seja lá onde for. Não deixa de curtir a página, não deixa de se inscrever. E o mais importante para nós, cara, é que você compartilhe com alguém que você gosta. Para que a gente faça esse conteúdo ir à frente, né? Não é por causa de número, não é por causa de algoritmo, é porque eu acredito sinceramente que esse conteúdo agrega valor para sua vida e pode agregar valor para outras pessoas também, beleza? Valeu? Esse foi o Crossover comigo. É nóis.